Uma glândula que é pequena, mas que tem muitas funções e funções importantes no nosso organismo. E aí a gente recebe com muita alegria a médica endocrinologista, a doutora Flávia Mesquita, que vai falar um pouquinho mais pra gente. Oi, doutora Flávia, boa tarde. Olá, Fernanda, tudo bom? Tudo jóia. A doutora Flávia estava atenta, acompanhando ali, porque me parece que com a Covid-19, as outras disfunções, os outros problemas de saúde, eles foram ficando esquecidos, mas a gente não pode descuidar, né, doutora Flávia? Explica primeiro pra gente o que é a tireoide. Bem, a tireoide é uma glândula que todo mundo tem, porque isso é uma dúvida. Doutor, eu tenho tireoide? Tem, todo mundo tem tireoide. Tireoide é uma glândula que fica aqui na frente do pescoço, na região anterior do pescoço, e a função da tireoide é produzir hormônio. Então, a tireoide, ela produz hormônio, e esse hormônio tireoidiano, ele serve como um maestro. Ele organiza várias funções do nosso organismo. Então, a gente tá vendo ali as imagens. Pronto. Então, ela regra tanto batimento cardíaco como o funcionamento do intestino, ela regra a temperatura da gente, a textura da nossa pele, cabelo. Então, ela é o hormônio que a tireoide produz, que é o T4 e o T3, que são os hormônios tireoidianos, eles funcionam como um maestro. Eles organizam o funcionamento do nosso organismo como um todo. Então, por isso que é muito comum a tireoide ser lembrada em vários sintomas. Exatamente, ela usou uma analogia perfeita, que é o do maestro. É como se você tivesse uma orquestra, essa orquestra fosse o nosso corpo. Se o maestro não está dizendo o compasso certo, desmantela todo o resto. Quais são os primeiros sintomas de que a nossa tireoide pode estar com alguma disfunção? A grande questão é que a maioria das disfunções tireoidianas no início, elas são assintomáticas. Então, muitas pessoas têm alterações tireoidianas, essa produção hormonal já ou em excesso ou em falta, e eles não têm sintomas. Então, sempre assim, a maioria dos pacientes, no início, eles não vão apresentar sintomas específicos. Então, só quando a doença está mais avançada é que vai aparecer os principais sintomas. Então, a gente divide as doenças da tireoide em dois grandes grupos. O excesso de hormônio, então, uma tireoide que é hiperfuncionante é uma tireoide que funciona demais, produz muito hormônio, e a falta do hormônio tireoidiano. Então, é uma tireoide preguiçosa. Então, aí vai depender, os sintomas vão aparecer, pronto, é o que está aparecendo ali na tela pra gente. tela, exatamente. Então, quem tem hipertireoidismo, ou seja, a glândula está produzindo demais. Então, é tudo mais, é tudo muito. E o hipo é tudo devagar, então é tudo lento. Mas essas são as principais doenças tireoidianas. A tireoide não existe só esse grupo de doenças. Mas essas são as principais, são o que a gente vê no dia a dia na prática clínica. E são bem diferentes, não é? Pelo menos os principais então, assim, sintomas é muito comum. Bom, o que é que acontece? No início, os pacientes, a maioria são assintomáticos. Sim. A gente não consegue identificar. Muitas pessoas que estão convivendo com a gente têm doenças tireoidianas e não têm sintoma nenhum. Mas quando a doença já está mais avançada, só da gente olhar para o paciente, a inspeção do paciente, o paciente entrando no consultório, você já consegue identificar se o paciente tem algum distúrbio tireoidiano. Mas isso a gente vê numa fase mais avançada da doença. Então, adulta, né? O que é muito importante a gente entender é que a maioria dos pacientes, eles têm sintomas que são muito inespecíficos. São sintomas que passam completamente desapercebidos. Então, quando você vê ali cansaço, pele áspera, às vezes queda de cabelo, várias outras doenças podem dar isso. Então, às vezes o paciente tem humor depressivo, tem fadiga, várias outras doenças podem dar. Então, as doenças tireoidianas, a gente tem que conversar com o paciente, examinar o paciente, mas o laboratório é fundamental. Entendi. Então, o que determina é o laboratório. São a dosagem dos hormônios, exatamente. Entendi. Deve ser feito anualmente, 6 em 6 meses? Isso é uma questão que a gente precisa deixar bem esclarecido para a população em geral. Então, assim, não existe uma recomendação formal para se fazer uma triagem de doença tireoidiana. Então, vamos dizer, você sem sintoma nenhum, você vai para o seu ginecologista ou para o seu cardiologista e sair com um pedido de exame de hormônio tireoidiano. Isso não existe uma recomendação. A recomendação é conversar com o paciente, ver se ele tem algum sintoma que sugira, examinar o paciente e daí você fazer a dosagem dos hormônios quando indicado. Isso é no geral. Existe a recomendação que a partir de uma certa... Porque as doenças tireoidianas, elas são mais frequentes a partir de uma certa idade. Então, à medida que a gente vai envelhecendo,
as doenças tireoidianas vão ficando mais frequentes. A partir de que idade, mais ou menos, a gente Aí, a partir dos 35 anos, Sim. é indicado fazer a dosagem do hormônio tireoidiano. Mais baixo é fazer um hormônio, que se chama TSH. Esse é o exame, que é o exame de rastreamento. Você faz um TSH num paciente, principalmente mulheres. As doenças tireoidianas são muito mais comuns em mulheres. Mas não isenta os homens, não, né? É em média de, vamos dizer, um homem para cada 8 mulheres. Entendi. Mas existem homens. Mas, assim, o rastreio a gente faz basicamente a partir de uma certa idade. Sim. Ou, se a pessoa já tem uma história familiar, vamos dizer, você tem uma mãe que tem uma doença tireoidiana, sua irmã tem doença tireoidiana, aí você faz, você rastreia. Mas você rastrear como um geral, na população em geral, isso não é custo-benefício, principalmente para o sistema público de saúde. Entendi. É um gasto muito grande. Então, você vai pensar aqueles pacientes que estão num grupo de risco de poder vir ter doença tireoidiana. E na consulta. Entendi. Então, é muito importante a conversa com o paciente. Hoje em dia, a gente, às vezes, se pega muito no exame, mas é conversando e examinando que a gente vai ter uma noção para qual paciente que você vai determinar o exame. Você falou aí da questão de mãe, de irmã, então a questão hereditária é presente? Sim. As doenças tireoidianas, elas têm um agrupamento familiar. Isso não quer dizer que, se você vem de uma família que todo mundo tem doença tireoidiana, você não é obrigada a ter doença tireoidiana. Sim. Nem, ao mesmo tempo, se você não tem ninguém na família com doença tireoidiana, não quer dizer que você não possa ter. É chance, é uma maior chance naquele agrupamento familiar, mas isso não é uma regra de 100%. Entendi. Câncer de tireoide, de uns anos para cá, a gente tem aumentado muito os casos, escutado muito fulano, homens e mulheres tiveram câncer e cada vez mais jovens. Eu, particularmente, tive uma amiga com 28 anos que teve câncer de tireoide. Então, a gente começou a entender que há uma diferença nessa situação, né? E que gera muitas dúvidas também. Como é que é a situação do diagnóstico do câncer? Exatamente. Então, vamos dizer, quando você tem um paciente que você vai estudar a tireoide dele, você vai estudar os hormônios, você vai fazer o exame de sangue para ver como é que está o funcionamento. Então, se a tireoide está funcionando mais ou menos, e você vai examinar, palpar a tireoide que fica na região anterior do pescoço para ver se você identifica algum nódulo. E para você ver essa parte anatômica da tireoide, existe a ultrassom de tireoide, que é o exame mais sensível, mais específico para a gente ver a tireoide como um todo. A gente vai conseguir ver tamanho, ver se tem cisto, ver se tem nódulo. E aí, o que é que acontece hoje em dia? A gente tem ultrassom muito fácil. Em qualquer canto, assim, qualquer consulta, você pode sair com um pedido de uma ultrassom de tireoide na mão. E isso gerou um aumento vertiginoso no diagnóstico dos casos de câncer de tireoide. O que nem sempre quer dizer que isso é bom para o paciente. Então, assim, lógico que quem descobre um câncer de tireoide numa consulta de rotina fica sempre muito feliz, porque eu me livrei de um câncer, eu tinha um câncer. Sendo que o câncer de tireoide é um câncer de comportamento, na maioria dos casos, muito bom. Então, é um câncer de comportamento muito lento. E o que é que acontece? A gente vê que uma grande parte daqueles pacientes que foram diagnosticados com câncer de tireoide, eles tinham câncer de tireoide muito pequenos, que no final das contas eles podiam viver com eles iam viver a vida toda com aquele câncer de tireoide escondido na tireoide e nunca ia se demonstrar nenhuma doença, não ia trazer nenhum prejuízo para ele. Entendi. Então, hoje é muito importante também, eu preciso esclarecer a população em relação a isso, porque a nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia bate muito nesse ponto, de não se fazer ultrassom de triagem, de rotina. Então, eu vou para o meu médico de confiança, meu clínico geral, e ele pede minha ultrassom de tireoide, eu encontro um nódulo menor que 1 centímetro, faço a punção, diagnostico um câncer de tireoide e tirei minha tireoide todinha por conta daquele câncer. Aquele câncer provavelmente, na maioria dos casos, não ia trazer nenhuma complicação para o paciente. Ele ia viver a vida dele todinha com a tireoide dele e com aquele minúsculo câncer lá deitado. Ou seja, nem todo caso é um super diagnóstico. Lógico que nem todo caso é assim. Por isso que é tão importante o exame. Os cânceres de tireoide, que são cânceres que a gente precisa prestar atenção, que geram um cuidado maior, são cânceres que ao exame físico a gente encontra. A gente palpa
o nódulo, a gente consegue identificar gânglios acometidos. Então, são esses cânceres de tireoide que são importantes o diagnóstico. Esses microcânceres. Então, o paciente que diagnosticou um câncer de 6 milímetros na tireoide e tirou toda a tireoide por conta disso, na realidade, ele foi submetido a um super tratamento, quando na realidade ele podia viver a vida dele todinha. Mexer com todo o organismo, tudo. Quando poderia simplesmente estar convivendo e acompanhando aquilo ali. Exatamente. Né, mas isso não é um fenômeno só aqui no Brasil, isso é mundial. Isso é um fenômeno desse super diagnóstico, desse diagnóstico exponencial do câncer de tireoide, sem ser clinicamente importante. Observado. Para a gente encerrar o nosso papo, eu não posso deixar de perguntar isso para a senhora, questão de pacientes pós-Covid que têm relatado disfunções, né, problemas na tireoide. Eu sei que o assunto é muito novo, a literatura ainda não tem dado suficiente para poder dizer isso, afirmar isso, aquilo, mas o que é que vocês estão ventilando com relação à Covid e tireoide? Então, assim, existe a inflamação do vírus da Covid na tireoide. Isso acontece com outros vírus, é o que a gente chama de tireoidite. Como eu estava conversando com você. Então, não existe só o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, existem outras doenças que acometem a tireoide. E entre essas outras doenças existe a tireoidite, que pode ser viral. A Covid é uma virose, é um vírus. Então, esse vírus pode acometer a tireoide. Então, o que é que a gente começou a escutar? Relatos, começou na Europa, Estados Unidos e agora aqui no Brasil, de pacientes pós-Covid que desenvolvem tireoidite. Tireoidite viral. Então, é um quadro, o paciente teve Covid, então depois de um certo tempo, ele começa com dor na região anterior do pescoço, dor na região da tireoide. E ocorre uma destruição daquelas células tireoidianas. Então, o hormônio é armazenado dentro da tireoide em forma de coloide, em forma de bolinhas cheias de hormônios. Então, ocorre uma destruição desse coloide e libera o hormônio. Então, o paciente fica com dor na região do pescoço e essa liberação dos hormônios pré-formados, ele tem um quadro de hipertireoidismo. Ele começa a ter tremor, taquicardia, perda de peso, mas isso é uma alteração limitada. Então, a própria tireoide consegue se resolver. Então, isso é autolimitado. Entendi. Importante ficar atento a todos os sinais. Paciente que teve Covid, ele pode vir a desenvolver uma tireoidite pós-Covid. Prestar atenção nessas questões das sequelas que ainda serão, né, estabelecidas ao longo do tempo. Doutora Flávia, a gente adorou esse papo aqui. Muito obrigada pela presença. Você usa rede social, internet, Instagram? Uso. Dá para o pessoal seguir você? Na realidade, eu prefiro eu tenho o meu Instagram pessoal, mas eu prefiro que vocês sigam o Instagram da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Paraíba. Perfeito. Segue porque lá a gente posta informações educativas, informações sérias, porque a rede social é um ambiente que tem de tudo. Então é SBEMPB. @SBEMPB. Obrigada, viu? Um abraço para a senhora, ótimo. Um abraço para toda a sociedade. Vê como é bom a gente trazer aqui. Você pega essa entrevista, espalha, porque é coisa boa para você literalmente entender e levar boa informação, que essa é a nossa missão aqui na TV Tambaú, no SBT. Bom também falar do Paraíba de Prêmios. Olha, o Paraíba de Prêmios quer que você comece em 2021 com muita sorte.